Olá pessoal, meu nome é César Obeide, eu sou escritor de livro para criança e para jovem e com muita alegria vamos conversar sobre o tema como fazer do aluno um bom leitor de literatura. Como fazer do aluno um bom leitor de literatura, então nós vamos falar da literatura no ambiente escolar. Eu não tenho, evidentemente, a resposta daquela que todos esperam, né? Faça isso e obtenha determinado resultado. Mas eu consegui enumerar alguns tópicos sobre os quais nós vamos discorrer. Primeiro, se estamos falando em ambiente escolar, vamos repensar a feira do livro. Feira do livro, e eu pergunto para vocês, queridos educadores, bibliotecários, agentes de leituras. Primeira pergunta, na sua escola, no seu colégio, tem feira do livro? Se não tem, sugiro que o pessoal se reúna para ver a possibilidade de começar um evento literário de acordo com a realidade da sua comunidade. Por quê? Porque se o colégio naquele momento não fizer uma feira do livro, muito provavelmente as pessoas daquele entorno não terão acesso a isso. Segundo, se o colégio, se a escola faz a feira do livro, a pergunta clara é: cadê o espaço, cadê o destaque para o livro de literatura? Nas minhas andanças pelo Brasil todo eu tenho visto muitas feiras do livro, vendendo evidentemente livros de literatura, mas vendendo também livros de jovens youtubers, de moças que fazem programas infantis e lançam livros, ou seja, o que nós não chamaríamos de histórias literárias, um livro de poesia. De maneira alguma estou menosprezando esse material. O que eu quero dizer é que esses livros já possuem um amparo da mídia muito grande e o livro literário neste local pode ficar de lado. Quando chega a feira, pode ficar de lado. Então, vale a pena pensar na feira do livro e quais são os projetos e os espaços que os professores estão dando para o livro de literatura. Porque se é um livro de literatura e um livro de uma pessoa, um youtuber, por exemplo, uma pessoa famosa, a chance do jovem comprar o livro de literatura é muito pouca. Mas se há um trabalho literário, um projeto, o professor apresenta o autor, apresenta o tema, aí a concorrência é justa. Nós precisamos dar justas escolhas para os nossos alunos. Falando em feira do livro, é muito comum hoje, né, eu mesmo e os meus colegas, participarmos de feiras do livro. Então, sempre que você tiver a possibilidade de um projeto do autor presente, encontrar uma brecha na agenda e abrir um encontro com os pais. Por que eu acho importante os pais? Porque a literatura não se faz somente na escola, ela se faz em casa. Muitas vezes se há uma resistência por parte da família, onde fala assim, o livro é caro. E eu, durante muito tempo, confesso para vocês, tive esse discurso de que o livro era caro. 30 ou 40 reais é muito dinheiro em um país onde o salário mínimo é tanto. Mas hoje eu mudei o meu discurso e eu não acho o livro caro. O livro é o preço de uma pizza. A pizza boa dura 2 horas, você fica com aquela sensação de prazer e bem-estar por no máximo 2 horas, e a pizza ruim, você fica com aquele desconforto e não passa este mal-estar de no máximo 24 horas. Ou seja, os seus 30 ou 40 reais geram um efeito de no máximo 24 horas e um bom livro. Um bom livro pode mudar a nossa vida. Quantos bons livros não mudaram a minha vida? Quantos bons livros não mudaram a sua vida? E o que nós queremos? Que bons livros mudem a vida dos alunos. Certo? Vamos lá, que mais? Essa história também de não vamos chamar os pais porque não queremos encrenca com os pais, deixam os pais quietos, tem que repensar. Por isso que eu acho importante trazer os pais para aquilo. E claro, para os debates com o escritor. E sempre pensando assim, o acesso ao livro não necessariamente passa por comprar. Pode ser na biblioteca pública, porque quem lê, lê de qualquer jeito. Segundo tópico que eu anotei, valorização da biblioteca pessoal. Valorização da biblioteca pessoal. Alguém pode pensar, poxa, mas o escritor está querendo vender livro. Não, não é nada disso. Se em algum momento a criança tem a sua biblioteca e ela precisa, o pai ou a mãe pede assim, vamos ter que limpar, ganhar espaço, quais são os livros que você quer doar, os livros que você quer vender? Alguns a criança não vai querer doar. Aqueles livros que tocaram o coração deste pequeno ser, ou do jovem, fazem parte da vida da criança e ela não quer doar, então ela vai construindo a sua história de vida por meio desses objetos físicos chamados livros. E tem outra coisa que eu gosto de contar também.
Se eu entrar na casa de uma pessoa muito rica, com certeza tem uma televisão, certo? Se eu entrar na casa de uma pessoa muito pobre, com certeza também tem uma televisão. Mas seja na casa da pessoa rica ou na casa da pessoa pobre, a pergunta é a mesma: será que tem biblioteca? Será que tem um espaço para os livros? Os livros fazem parte daquela família? Este é o motivo pelo qual eu acho importante sempre trazer os pais para a conversa. Terceiro tópico, escrita criativa. Meus amigos, a escrita criativa é fundamental para que o aluno possa soltar a criatividade, claro. Então, naquele momento, você põe um tema, uma sugestão, por exemplo, escrever 10 linhas sobre qualquer tópico. Aí você deixa o aluno soltar a criatividade dele. Ele pensou em cavalo, ele escreve alguma coisa sobre o cavalo. Ele pensou em cor amarela, ele escreve sobre a cor amarela, sem se preocupar em se está certo, se está errado, se tem coerência, se não tem coerência. É um exercício de livre criatividade. Porque em algum momento, nós escritores fazemos isso. A gente tem a ideia, claro, organizamos a ideia e escrevemos, mas no momento em que eu estou escrevendo eu não penso se o porquê é junto ou separado, se as regras da nova ortografia se aplicam nessa ou naquela palavra. No momento em que está vindo a criatividade eu preciso deixar fluir. E hoje eu vejo que muitos professores exigem com que o aluno escreva já pensando, não, aqui é ponto e vírgula, aqui é ponto, aqui é maiúscula, hora é com H. E aí fica uma pressão muito grande, a criança, naquela vontade de agradar o educador, não consegue colocar para fora a sua criatividade. Então, durante alguns minutos, faça esse exercício. E sabendo que sempre há a lapidação. A escrita só existe com reescrita. Um exemplo, meus amigos, isso aqui é um original, olha o tanto de folhas aqui, isso é um original que eu tenho, e é um exemplo que eu separei para mostrar para vocês o quanto eu reescrevo um texto. Isso sem contar as vezes que eu fiz isso no computador sem a necessidade de imprimir. Certo? Então vamos lá, abrir esse canalzinho da intuição para a materialização da escrita. Quarto é uma pergunta para você. Por que é importante ler literatura? Se tudo o que eu tenho, que eu quero está na internet. Se eu quero qualquer informação de qualquer parte do mundo, hoje eu encontro nos sites de busca. Por que é importante ler literatura? Né? Alguém pode dizer, é importante ler literatura para o meu aluno ser mais inteligente, para o meu aluno aprender a escrever melhor. Tudo bem, pode até ser isso, mas eu acho que é importante ler literatura para nós conhecermos as nossas emoções. Quando a gente lê, nós nos transportamos para o cenário daquela história ou daquele poema, e lá nós olhamos o mundo pelos olhos dos personagens, nós sentimos aquelas emoções, então nós conhecemos as nossas emoções e muito mais. Nós ampliamos as nossas emoções. A gente não tem aquele caminho único para seguir, a gente vai vivendo tudo aquilo. Isso eu acho muito bonito. E saber que a leitura pode ser feita por prazer. Porque os jovens e as crianças têm prazer jogando videogame, fazendo um monte de coisa. Por que a leitura tem que ser aquela coisa obrigatória, chata, que você tem que ler para alguma coisa? Né? Quinto tópico, repensar a fuga dos temas polêmicos. Repensar a fuga dos temas polêmicos. Eu tenho visto em algumas entidades educacionais com medo de alguma represália por parte de alguns professores, por parte de alguns pais, por diversos motivos, éticos, sociais, políticos, religiosos, fugirem de temas que são polêmicos. E aí eu fico pensando e convidando vocês a refletir. Pegue uma minissérie, por exemplo, chamada Pretty Little Liars, um ótimo produto, tem na Netflix, e lá conta a história de um casal de meninas homossexual. Outra menina tem a mãe que rouba a gerente do banco, rouba a cliente, a mãe é gerente do banco. O outro pai da menina trai a mãe. Ou seja, são dramas sociais e familiares que existem e estão na internet. Pergunte para os alunos quem que assiste essa minissérie. Muitas vezes o pai nunca viu essa minissérie, mas o filho está tendo acesso àquilo. Só que no livro, muitas vezes, não pode, no livro de literatura pela escola, não pode ter. Então, eu acho que a gente poderia aproveitar a literatura para tratar esses temas um pouco mais polêmicos. Sexto tópico que eu escrevi, a literatura sempre nos dá mais de uma história. Sempre nos dá uma situação, problema. Sempre nos dá um conflito que nós
Com as nossas emoções vamos resolver. Recentemente teve essa história toda de delação premiada e eu precisei viajar e eu não vi televisão. Durante 4 ou 5 dias eu fiquei desconectado desse mundo político. Quando retornei, liguei a televisão em 3 minutos, meus amigos. Em 3 minutos eu entendi tudo o que estava fazendo. Ou seja, a grande mídia tende a nos dar uma única história. A literatura não é única, ela dá várias histórias. Nessa ampliação de consciência, nessa ampliação de emoção. 7º tópico. Saber que o livro só existe com o leitor. O livro precisa do leitor. A literatura é uma arte inacabada. O leitor, quando lê, as pessoas perguntam quantos livros eu tenho. Eu digo nenhum. Fala, como? Você já escreveu tantos livros? Sim, mas eu não tenho nenhum. Porque o livro, a partir do momento que eu escrevo, é do leitor. E o leitor, quando vira dono daquela história, ele se empodera. Hoje, esse é um termo tão usual. Ele se empodera e ele consegue construir a sua própria história a partir daí. E o que nós queremos é essa apropriação da cultura, onde o medo não tem muito mais espaço. E aí, a partir do momento que a criança ou o jovem já vira dono dessa história, nós conseguimos dar um passo além, como, por exemplo, repensar o consumismo. Será que eu necessito consumir desenfreadamente para suprir alguma coisa que me falta? Quando eu tenho cultura, eu acredito que a gente consegue balançar o consumo e o ter cultura muito melhor. E o 8, para mim, o mais importante é, querido agente de leitura, querido bibliotecário, querido professor, seja leitor. Seja leitor. Eu sei que não é fácil, o nosso tempo é curto, as obrigações familiares e profissionais demandam muito da gente, mas você só pode falar com paixão daquilo que você conhece. Eu tenho a minha biblioteca aqui, e todos os livros aqui mudaram a minha vida. Todos eles. Né? Eu gosto muito da ideia de biblioteca viva. O livro entra, eu ganho muito livro, eu compro muito livro, eu leio muito livro, eu dou muito livro. E você, em algum momento, se não tem tempo, você separa no teu horário, na tua agenda, 10 minutos. No seu melhor horário, dentro da rotina familiar. E nesses 10 minutos você vai ler. Esses 10 minutos você não vai querer relatório, projeto, reunião, que objetivo, planilha. Você não quer chegar a lugar nenhum. Você quer viver aquela história com prazer. Um exemplo que eu dou é como se você precisa perder peso. Preciso perder 2 quilos. O médico vai falar, ande 10 minutos por dia. Comece andando 10 minutos por dia. Aquele doce que você tanto quer depois do almoço, come um dia sim, um dia não. Algum esforço você precisa fazer para alcançar aquilo. E eu sugiro 10 minutos. Depois esses 10 minutos vão virar 10, 20, 30 e você vai deixar esse mundo entrar para você e você vai ser contaminado por esse universo literário e aí você vai transmitir muito mais naturalmente, onde esses passos aqui talvez nem sejam necessários e você possa criar os seus próprios passos. Tá bom? Esse foi o meu recado. Eu espero que cada vez mais possamos fazer do Brasil um país de leitores, de pessoas mais sensíveis, de pessoas menos preconceituosas, porque quando nós lemos, nós ganhamos muita coisa, mas nós perdemos o preconceito, nós podemos conhecer o diferente, viver na pele do diferente. Tá bom? Um grande beijo para vocês, cheio de literatura e até já.